Primeira pergunta, o que é o livro do desassossego? Não é? O arquivo do desassossego responde a esta pergunta considerando duas respostas. O livro é uma obra inacabada, composta por um conjunto semi-determinado de textos modulares em vários estágios de composição, manuscritos, datiloscritos e impressos. O livro do desassossego é também 4 edições críticas principais com critérios diversos de transcrição, seleção e organização. Como é que o arquivo pensa o livro? Como é que o livro foi incorporado no arquivo? À medida que o arquivo foi sendo desenvolvido, e este projeto também tem quase tanto tempo, ou melhor, tem um pouco mais tempo que o projeto que a Ulrika apresentou, portanto é um projeto que começou começou a ser conceptualizado em 2011, começou a ser construído em 2012, portanto tem mais de uma década. Ele foi publicado no final de 2017, mas continua a ter elementos adicionais que foram sendo agregados ao arquivo. Então, o que é o arquivo LUD? É a representação e simulação do livro em construção. E, portanto, o livro é conceptualizado aqui não como um objeto necessariamente definido, em que o conceito e a materialidade coincidem, mas como um processo que está em construção. E essa representação da processualidade vai ser também pensada nos atos que geram o livro, não é? A leitura, a edição e a escrita. E o arquivo, o que tem de diferente relativamente a outros projetos é pensar numa distinção, pensar conceptualmente a distinção entre representar e simular. Essa é, a meu ver, a principal particularidade do arquivo. Na camada representacional, portanto, aquilo que seria um arquivo num sentido mais tradicional, o livro do desassossego aparece no arquivo como um conjunto de materiais autógrafos, como um conjunto de edições dos materiais autógrafos, e, portanto, estamos a passar já para um segundo nível, e depois como um conjunto de percurso de leitura que nós podemos fazer aí, não é? Este lado, que eu chamo de camada representacional, é equivalente a todos os outros arquivos. Mas o que nós fizemos no arquivo foi acrescentar aquilo que eu chamo uma camada simulatória. Então, o livro do desassossego passa a ser um conjunto aberto de interações através do desempenho de papéis. O livro passa a ser um conjunto aberto de leituras, edições e escritas. E, se quisermos pensar do ponto de vista do texto e da relação com o texto, com o código, com todo o ambiente digital que o representa, que o simula, o livro passa a ser, o livro do desassossego no arquivo passa a ser um ambiente textual evolucionário, sendo que este ambiente textual evolucionário inclui essas duas camadas, a camada do texto e dos textos que vão sendo criados e do próprio código que é usado para representar e trabalhar sobre esses textos. Portanto, eu, em última análise, costumo descrever o arquivo como um modelo da performatividade literária. E nessa performatividade podemos abstrair-se 4 funções, não é? Certamente poderíamos encontrar outras, mas estas 4 seriam, a meu ver, as mais significativas. Função leitor, função editor, função autor, função livro. E para cada uma destas funções, nós vamos tentar pensar a representação e a simulação. Para já, o arquivo é também uma experiência digital. Isto é, o que nós tentámos fazer foi experimentar com múltiplas ferramentas e integrá-las e ver o que é que era possível fazer com elas. E essas ferramentas incluem, podemos dizer, se formos à lista de ferramentas, umas 15 ou até mais formas diferentes de pensar a relação entre o código e o texto. Quer dizer que nas funcionalidades ler, editar e escrever, o arquivo pensa a relação entre a escrita, a edição e a leitura como um processo que pode ser assistido por máquina, em que, digamos, o humano tem o papel principal, ou, ao contrário, pode ser assistido por humano, em que a máquina tem o papel principal. E esta retroação, digamos, este fluxo, não é, entre a máquina e o humano funciona de diferentes maneiras. Por exemplo, no colóquio de Rostock, eu apresentei uma comunicação sobre as ferramentas de machine learning e de data mining que estão usadas no arquivo
e que nos permitiram fazer edições virtuais a partir de uma análise estatística, não é? Das co-ocorrências de palavras, não é? É um exemplo dessa presença do maquínico. Agora, quando pensamos não do lado do código, mas pensamos do lado da leitura, poderíamos ver a lógica da leitura humana expressa no arquivo através destes movimentos, não é? Temos a leitura do texto, temos uma leitura que é a leitura do texto, e essa leitura da leitura do texto pode ser vista através das edições críticas, mas pode ser vista também através da recepção crítica, não é? Esse é um último módulo em que estamos a trabalhar atualmente para representar o modo como o livro tem sido lido pelos leitores especializados. No arquivo, nós temos a representação da relação entre estas 5 representações do texto. As 4 edições principais, Teresa Sobral Cunha, Jacinto Prado Coelho, Richard Zenit, Jerónimo Pizarro, a nossa própria transcrição do LDD, que se aproxima um pouco de uma transcrição diplomática, com uma certa diferença, mas depois, sobre isto, nós temos a tal camada de simulação e uma lógica de leitura virtual, em que podemos visualizar, podemos associar os textos por recomendações automáticas, e temos N percursos de leitura que podem ser construídos a partir da própria lógica de mistura textual que o livro promove, não só digamos assim, não só na reordenação dos textos, mas também na mistura entre as várias edições, as nossas leituras e as edições dos vários editores.